Mateus capítulo 22, versículo de número 29, amém? A palavra do Senhor diz assim: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós vamos falar alguma coisa nessa noite sobre o erro e as suas consequências. Eu me lembro que eu trouxe essa palavra para a igreja, eu tenho até a data marcada, no dia 24 de julho de 2016, eu trouxe essa palavra para a igreja, e Deus tocou no meu coração, para eu trazer essa palavra hoje de novo, essa palavra que nos fala sobre o erro e as suas consequências, uma vida errada e as suas consequências na presença do Senhor. Diz aqui o texto que nós acabamos de ler: respondeu-lhes Jesus e disse, respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu gostaria de dizer para você que me assiste, eu gostaria de dizer para você que me ouve através da Rádio Cultura. A Rádio Cultura também está transmitindo esse culto neste momento. Tem muitas pessoas que estão também nos assistindo pelo YouTube, Igreja Presbiteriana Renovada Central de Assis. Eu gostaria de dizer que muitas vezes a pessoa, ela comete erros, mesmo conhecendo a verdade, mesmo conhecendo a palavra de Deus. As pessoas às vezes cometem erros, e às vezes cometem erros gravíssimos na presença do Senhor. E como a palavra de Deus, ela nos diz que aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Então essa palavra que eu vou falar nessa noite, já comecei a falar nessa noite, ela fala sobre as consequências da nossa plantação. Ela fala sobre a consequência daquilo que nós plantamos, a consequência daquilo que nós erramos, os frutos daquilo que nós semeamos. Por exemplo, se nós semeamos coisas erradas, com certeza nós iremos colher as consequências das coisas erradas que nós semeamos, as coisas erradas que nós praticamos. E para isso, nós vamos falar sobre alguns personagens da Bíblia. Nós vamos falar sobre Adão, nós vamos falar sobre Abraão, nós vamos falar sobre o próprio Moisés, nós vamos falar sobre Sansão, nós vamos falar sobre Saul, nós vamos falar sobre Davi, sobre Salomão, sobre Jonas e outros que preferiram o erro e colheram as consequências do erro. Preferiram o erro e colheram as consequências do erro. Por exemplo, quando a gente abre a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo de número 2 e o versículo de número 16, Gênesis capítulo 2, versículo 16, nos fala sobre um personagem chamado Adão. Quem nunca ouviu falar em Adão? Quem nunca ouviu falar em Adão? Deus criou o homem perfeito. O homem não envelhecia, o homem não sentia dor, o homem não morria, o homem não tinha doenças. A única coisa que Deus pediu para Adão foi a seguinte: Adão, você pode comer de todos os frutos que estão no jardim, mas daquela árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão, não coma. Você pode comer de todas as árvores, mas daquela que está no meio do jardim, você não come, porque no dia que você comer, certamente morrerá. E o que fez Adão e Eva? Foram lá
e fizeram justamente aquilo que Deus havia falado que era para não fazer. Foram lá e comeram o fruto da árvore que o próprio Deus havia falado. Receberam a consequência. A Bíblia Sagrada nos diz que eles deixaram de ser eternos. A mulher passou a ter dores de parto, a terra foi amaldiçoada, o homem passou a ter que comer com o suor do seu rosto, não é? A morte veio também a existir, e a outra consequência, eles foram expulsos do jardim do Éden. Então olha bem, Adão errou e teve que aceitar as consequências do seu erro. Vamos agora para um outro homem chamado Abraão. Eu vou falar aqui bem rápido para que você não se canse, você que está me assistindo também. Abraão, Gênesis capítulo 12 e o versículo de número 2 nos fala sobre a história de Abraão. Deus disse que de Abraão sairia uma grande nação. Deus disse para Abraão que daria um filho para ele, e Abraão seria o pai de uma grande nação. Através do seu filho, Abraão seria o pai de uma grande nação. De Abraão sairia uma grande descendência. Mas para que a promessa se cumprisse, Sara deu um jeitinho e deu a sua escrava Agar para dar filhos a Abraão. Abraão teve relações com Agar e nasceu Ismael. Não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era que Abraão e a sua esposa Sara tivessem um filho, como depois eles tiveram Isaac. Mas Sara, ela quis apressar o plano de Deus e ofereceu a sua escrava Agar. E Abraão teve relações com Agar, e dessa relação nasceu então o Ismael. Irmãos, Abraão, ele fez o que foi errado, e Sara também fez o que era errado diante de Deus. O plano de Deus não era esse de jeito nenhum. O plano de Deus era diferente. Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. E veio as consequências também da desobediência. Veio a consequência do erro também. De Ismael vieram os árabes, que são inimigos até hoje do povo de Israel. Até hoje nós vemos aí pela história, pelas notícias, a rivalidade que existe entre Israel e os árabes. Então Abraão e Sara colheram o erro, colheram o fruto do seu erro. Abraão e Sara quiseram apressar o plano de Deus, mas de forma errada. Não era aquilo que Deus havia planejado. Era para que eles esperassem o momento certo, e eles não esperaram, e a consequência veio. E outro exemplo que eu gostaria de citar também é o exemplo de Moisés, lá em Êxodo capítulo 14. Você pode abrir aí a sua Bíblia, Êxodo capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. Deus levantou Moisés para livrar o povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés era o grande líder de Israel. De repente começaram as críticas durante o trajeto para Canaã. O povo quis voltar ao Egito reclamando a falta de pão, reclamando a falta de carne, reclamando que não teriam aonde cair mortos, reclamando a falta de água e assim por diante. Faltou água, não tinha água para beber. E eles então reclamaram para Moisés: Moisés, nós vamos morrer nesse deserto, porque nós não temos água para beber aqui nesse deserto. Então Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá e dá uma batida naquela rocha, e dela vai sair água para saciar a fome ou a sede do povo. Mas Moisés, ele se ira diante do povo,
diante da reclamação do povo, e chega lá na rocha e dá 2 varadas na rocha. Ele toca na rocha 2 vezes. Deus havia dito que seria uma vez só, e a rocha já verteria água. Não era para ele bater 2 vezes, era uma vez só. E não era para se irar com o povo também, porque Deus já havia falado que ia saciar a sede daquele povo. Olha, veio a consequência. Moisés e muita gente daquele povo não entrou na terra prometida. Moisés perde o que Deus tinha para ele. Ele não entra na terra prometida por causa da consequência do seu erro e também da sua desobediência diante de Deus. Agora vamos para um exemplo ainda mais conhecido. Nós vamos para o exemplo de Sansão. Abra sua Bíblia em Juízes, no capítulo 13. Juízes capítulo 13 e o versículo de número 5. Deus escolhe Sansão como juiz para proteger o povo hebreu. Ele era consagrado ao Senhor. Sansão era nazireu, e com essa consagração, Sansão era temido pelos filisteus. Mas Sansão, ele se apaixonou por uma mulher. Não era para ele fazer aquilo de jeito nenhum, chamada Dalila. Os governadores filisteus ofereceram muito dinheiro a Dalila, para que esta descobrisse a razão da força de Sansão. Sansão abre o coração para Dalila, conta para Dalila o segredo da sua grande força, desvenda o mistério da sua força, traindo o seu Deus, traindo o seu povo hebreu. E ela corta o cabelo de Sansão, e Sansão perde a sua força. Sansão se esqueceu que era consagrado ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Veio a consequência, Deus abandona Sansão. Todo mundo conhece a história de Sansão. Ele se tornou um homem frágil, aquela força que ele possuía saiu dele, teve os seus olhos furados, foi humilhado perante os filisteus, trabalhando como escravo. Irmãos, o erro, ele tem as suas consequências, e é por isso que a palavra de Deus nos diz aqui: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós que conhecemos as Escrituras, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que conhecemos o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, vamos tomar cuidado com a nossa vida, vamos tomar cuidado com o nosso compromisso com Deus. Vamos tomar cuidado com aquilo que Deus falou, com aquilo que Deus tem falado, com aquilo que Deus tem mandado. Nós conhecemos a Bíblia. E você que está me assistindo, você que está me ouvindo neste momento, você também conhece a palavra, você também conhece a Bíblia e sabe o que é certo e o que é errado. Vamos fazer o certo diante de Deus nesta noite. Mas indo um pouquinho mais à frente, indo já para a parte final dessa palavra, nós vemos o exemplo de um homem chamado Jonas. Lá em Jonas, no livro do profeta Jonas, o versículo de número 1, capítulo de número 1, ali em Nínive viviam pessoas más, ali em Nínive haviam pessoas assassinas, pessoas de má fama. Deus então chama o profeta Jonas e diz para Jonas: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega a minha palavra, e fala para aquele povo que se eles não se arrependerem, eu vou destruir a grande cidade de Nínive. A palavra de Deus diz que o que faz Jonas? Jonas, ele se desvia e vai para a cidade de Tarsis. Ele fica com medo de levar a palavra de Deus para os ninivitas, e ele se desvia e vai para Tarsis. O que acontece durante o trajeto?
Ele se esqueceu que Deus havia mandado ele ir para Nínive. Ele não fez aquilo que Deus havia mandado ele fazer. A consequência veio: o barco quase que afundou com todos. Jonas foi jogado no mar e foi engolido por um grande peixe. Lá em Jonas capítulo 1, versículo de número 15. A consequência veio sobre a vida de Jonas. Jonas pagou caro pela vida errada, pela sua desobediência diante de Deus. Agora vamos para Judas, discípulo de Jesus, um dos apóstolos de Jesus. Todos nós conhecemos Judas. Era um dos discípulos, andava com Jesus, aprendia com Jesus, mas Judas, a palavra de Deus diz que ele era muito ganancioso. Ele dava mais valor ao dinheiro do que qualquer coisa. E os sacerdotes sabiam que Judas era ganancioso. Então os sacerdotes ofereceram dinheiro para Judas, para que Judas traísse Jesus, para que Judas mostrasse para eles ali no meio do povo quem era Jesus, para que eles chegassem e prendessem Jesus. Então a palavra de Deus nos diz que Judas traiu Jesus, entregando Jesus aos soldados romanos. Mateus capítulo de número 26. Qual foi a consequência trágica da vida de Judas? A ficha de Judas caiu. A Bíblia Sagrada diz que ele sentiu remorso. Ele sentiu remorso. Ele foi até os sacerdotes tentando devolver o dinheiro da traição, mas o arrependimento foi tão forte que Judas não suportou. E a palavra de Deus diz que Judas tirou a sua própria vida. Então, meus irmãos, meus queridos, a palavra de Deus, ela nos alerta sobre o erro. Quem sabe você estava esperando que eu trouxesse uma palavra nessa noite sobre o coronavírus. Quem sabe você queria, ou estava esperando, ou pensando que eu traria uma palavra nesta noite sobre a Covid-19. Quem sabe você estava esperando que eu trouxesse uma palavra nesta noite sobre a situação política que nós estamos vivendo hoje. Não. Deus me levou a trazer uma palavra hoje de arrependimento diante do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados antes que seja tarde demais. Nós precisamos tomar uma posição diante de Deus antes que seja tarde demais. Nós precisamos pedir perdão para Deus dos nossos pecados antes que seja tarde demais, porque ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo de você aceitar a Jesus como Salvador. Ainda há tempo de você entregar a sua vida para Jesus hoje. Saia da vida de erro. Pare de cometer coisas erradas diante de Deus e tome uma posição diante de Deus hoje. Eu tenho certeza que mais importante do que o coronavírus, o mais importante do que a situação política do Brasil hoje, é o arrependimento do pecado e pedir para que Jesus escreva o seu nome no livro do céu. É isso que Deus quer de nós nesta noite. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você. Um arrependimento sincero, uma vida nova, uma vida cheia do Espírito Santo. É isso que Deus quer de cada um de nós. O que nós aprendemos aqui com Jonas? O que nós aprendemos para finalizar com Jonas? Se Deus te mandar fazer alguma coisa, seja obediente a Deus. Não tente fugir da presença de Deus. Nunca desobedeça aquilo que Deus mandou você fazer. O que nós aprendemos com Judas? Nunca traia a Jesus.
Ele é o seu melhor amigo. Ele nunca te traiu e nunca vai te trair. Foi Ele que morreu por você lá na cruz do Calvário. Então, tome uma posição diante de Deus hoje, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de forma maravilhosa, em nome de Jesus.